Canal Par Ciência, professor Renato, professor César, estamos na área de novo aí, pessoal. Estou voltando, desculpem a ausência aí, mas estou aí com toda a alegria voltando para falar para vocês um pouquinho do costão rochoso, para ajudar vocês aí nas provas que vão seguir, tá bom? Vamos começar? Vamos aí o primeiro slide, pessoal. Vendo aí 3 seres vivos do costão rochoso, os mexilhões, as cracas e a baratinha da água ou baratinha da praia, do mar. São 3 seres vivos totalmente diferentes e cada um vai viver naquela zonação do costão em cada um dos níveis que a gente já estudou em aula, que a gente vai dar uma revisada já aí na aula, tá bom? Vamos seguir aqui. Bem, pessoal, aqui a gente tem agora um pequeno slide falando sobre esse filo tão importante e tão diferente que são os espongiários, os poríferos, né? Lembrando que esses seres vivos são considerados os animais mais simples do reino. Bem, porífera significa poros, poro, né? E fera relativo a, então são os animais que contêm poros, certo? Todos furadinhos aí, fazendo lembrar uma esponja dessas que a gente conhece, tá? São animais bentônicos, 97% marinhos, pouquíssimas espécies aquáticas de água doce, vivem fixadas no substrato, não apresentam movimento e possuem uma grande variedade de cores, formas e tamanhos. Estou passando para vocês darem uma olhadinha aí, ó, cada imagem muito linda aí de poríferos em detalhe, mostrando um pouquinho do corpo desses seres vivos tão diferentes aí, esses animais que são aí super diferentes e super simples ao mesmo tempo, né? São animais bastante interessantes. Bem, vou fazer uma perguntinha para vocês, para testar o conhecimento de vocês em relação ao costão rochoso. Lembrando das aulas que nós tivemos, regiões A, B e C do costão rochoso, rocha, maré alta e maré baixa, em qual das 3 regiões você conseguiria ver poríferos caso você estivesse procurando eles no costão? Pergunta. Vai lá, pensa. Posso dar a resposta? Beleza? Então vamos lá. Para quem respondeu a região C, infralitoral ou de maré baixa, a resposta certa. É nessa região que nós temos aí a água a todo momento, menor variação de temperatura, salinidade, e lembrando que sempre está com água. As esponjas não possuem conchas para armazenar água, então se elas estiverem fora da região infralitoral, da região C, elas secam e não conseguem fazer a filtração. Beleza, pessoal? Breve histórico, pessoal, sobre as esponjas. Aí quem quiser acompanhar também, dá para ver na página 125 do livro. Bem, olha só, ano de 765 a.C., já existiam aqui algumas cerâmicas retratando o uso pelos gregos das esponjas. Os gregos utilizavam as esponjas para tomar banho, utilizando elas como uma esponja artificial nos dias de hoje, tá bom? Relativamente bastante tempo depois, cerca de 300 anos, o Aristóteles, no ano de 341 a.C., já classificou as esponjas como animais. Veja só, como o conhecimento sobre esses seres vivos já é bastante antigo. Em 1765, um pouquinho mais recente, já se observou que os espongiários conseguem ter uma corrente de água dentro deles, ou seja, eles conseguem fazer o fluxo de água, mostrando claramente que são animais filtradores, tá? E finalmente, no ano de 1875 até 84, os trabalhos de Huxley e Solas identificaram como sendo um filo pertencente ao reino animal, assim como nós aprendemos na aula de hoje. Bom? Bem, mostrando aqui um pouquinho do corpo dos espongiários, para a gente retomar um pouquinho essa questão da filtração. A célula típica dos poríferos são os coanócitos. Coano significa colarinho, então eles têm esse colarinho com essa espécie desse flagelo. Esse flagelinho fica se movimentando no interior do corpo da esponja, fazendo com que haja um fluxo d'água pelos poros do corpo do animal em direção ao centro e fazendo o fluxo depois de água sair todo pelo ósculo, que é esse buraco maior que as esponjas têm, fazendo então esse fluxo de água constante. O coanócito também é uma célula importante porque é ela que vai reter as partículas e se vai fazer a alimentação e até mesmo utilizando os fagócitos, né? São algumas células importantes aí, como a gente já viu em outras situações. Quanto à reprodução das esponjas, dos poríferos, há 2 tipos, a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. A reprodução sexuada, como tipicamente a gente já estudou, nós temos um macho e uma fêmea de esponja, embora isso não seja perceptível, mas existem.
O macho libera espermatozoides e a fêmea vai liberar seus óvulos e vai haver a fecundação e a formação de uma larva, como se fosse um filhote, que vai se desenvolver numa esponja jovem, completando assim o ciclo sexuado. Por sua vez, também existe a reprodução assexuada, na qual não há envolvimento de macho e fêmea, simplesmente é o aparecimento de um broto, que vai literalmente brotar do corpo da esponja, vai se separar, vai se fixar a um substrato e uma nova esponja idêntica à original vai se desenvolver. Beleza? Para fechar nossa aula, pessoal, vamos falar então de outros seres vivos bastante especiais, que são os equinodermos, tá? São animais também bem típicos do costão, página 126 do nosso livro. Equino significa espinho e derma significa pele. Então os equinodermos são seres vivos do reino animal que possuem espinhos, tá? São animais exclusivamente marinhos e a grande parte deles, 70%, são representados por esses três tipos de seres vivos: os ouriços do mar, as bolachas do mar e as estrelas e as serpentes do mar. Os outros 30% desses seres vivos são os lírios do mar e os pepinos do mar, tá? Todos possuindo espinho, como eu já tinha falado, e também, como vocês vão poder ver através das flechinhas, um esqueleto interno com placas de calcário. Esses seres vivos são particularmente importantes porque eles são, na evolução, dos primeiros, não exatamente os primeiros, mas os seres vivos que desenvolveram um esqueleto interno. Isso é bastante importante quando nós vamos ver os cordados, pois acredita-se que os equinodermos deram origem aos primeiros vertebrados, aos primeiros peixes. Enfim, isso a gente vai ver isso mais tarde, numa outra ocasião. Beleza? Grande abraço, até uma próxima. Paciência na área. Valeu, turminha. Bom estudo, hein?